Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 10 de outubro de 2017. Ex-governador diz ter emitido nota promissória de propina para TC não emperrar obras da Copa. O ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, PMDB, afirmou, na delação premiada homologada pelo Supremo Tribunal Federal, STF, que emitiu notas promissórias ao então presidente do Tribunal de Contas do Estado, TCMT, José Carlos Novelli, para que o órgão não dificultasse o andamento de obras da Copa em Cuiabá. Por meio de assessoria, o conselheiro negou ter interferido na comissão que acompanhou os projetos e alegou que o TC nunca emperrou obras da Copa. De acordo com o depoimento do ex-governador, Novelli o procurou alegando que os conselheiros estavam descontentes com as obras da Copa, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte de NIT no estado e as obras do MT Integrado, um programa de rodovias. Durante a conversa, o ex-governador diz ter percebido que Novelli, em nome dos conselheiros, estava criando uma série de obstáculos para pedir propina. Para que o tribunal não freasse as obras, Silval afirmou que os conselheiros pediram 70 milhões de reais em propina. Após negociações, o valor foi acertado em 53 milhões de reais, pagos em 18 meses. O ex-governador contou também, que Novelli solicitou dele notas promissórias referentes ao pagamento para que pudesse comprovar aos demais conselheiros que tinha garantia do pagamento. Ao todo, segundo Silval, foram emitidas 36 notas promissórias. O conselheiro teria pedido também que os pagamentos fossem operacionalizados pela empresa Gendoc Sistemas Empreendimentos Limitada. Segundo Novelli, a empresa já tinha contrato com o TC e possuía relação de confiança em tratativas deste tipo. A Gendoc oferece serviço de digitalização de documentos. Em seu artigo na revista Reformador de 1980, depois lançado no livro Análises Espíritas, Deolindo Amorim analisa os problemas enfrentados pelo Brasil na areia política, dizendo, uma de suas lições, ainda hoje com todo o sabor de atualidade, é uma referência de 1854, justamente quando começou ele a dar os primeiros passos no campo mediúnico. Como bem o declara em obras póstumas. No entanto, decorrido um período de 126 anos, quando poderíamos dizer que tudo já ficou no passado, o certo é que o procedimento de Kardec ainda se aplica à realidade dos dias presentes em toda a justeza. Disse ele: conduzi-me com os espíritos, como houvera feito com os homens. Embora tratando as entidades comunicantes com o devido respeito e a necessária humildade, para ele os espíritos não tinham prerrogativas de reveladores predestinados. E não é porventura um critério sensato, ainda válido em nossos dias? A experiência demonstra que sim. É uma lição que perdura no tempo e no espaço. Não precisamos santificar os espíritos nem muito menos colocar o médium no pedestal da idolatria para que possamos receber comunicações proveitosas. Desde que nos mantenhamos com dignidade, não exterior ou formal, mas interior, com elevação de pensamentos, desde que tenhamos propósitos justos, desde que façamos por merecer, enfim, o mundo espiritual saberá avaliar as nossas reais necessidades no momento exato. O simples ambiente de uma reunião espírita bem orientada, preparada com recolhimento e prece sincera, já é um campo propício à projeção de influências salutares, ainda que não haja manifestação ostensiva deste ou daquele espírito. Muito se pode fazer e obter, portanto, sem ser necessário chegar ao deslumbramento.
Neste particular, como se vê, Allan Kardec procedeu de uma forma que nos permite aplicar o seu critério, ainda hoje, a diversas situações do trabalho mediúnico. Mas devemos vê-lo por outros prismas. Se alguém disser que Allan Kardec pensou, há mais de um século, na aliança da competência com a moralidade como estágio evolutivo capaz de firmar o equilíbrio social, certamente não estará dizendo ou revelando novidade, pois o tema está muito bem explanado em obras póstumas. E o ponto central de suas ideias, neste assunto, se resume no entendimento de uma aristocracia intelecto-moral. A ideia em si não seria novidade, porém, a conjuntura em que nos encontramos atualmente nos leva a esta pergunta: será possível, ou seria possível, ajustar, hoje em dia, o pensamento de Allan Kardec à situação do nosso mundo? A ideia é muito antiga, e ninguém iria apresentá-la como inédita, mas estamos diante de fatos novos. E quais são esses fatos? Em primeiro lugar, as condições de vida, de um modo geral, são muito diferentes das condições em que viveu Allan Kardec. Em segundo lugar, a ideia de aristocracia, no mundo de hoje, o mundo da interação, mundo de dependência e competição, jamais poderia ter o sentido de outrora. É uma palavra que muitas vezes causa arrepio. Em terceiro lugar, o próprio conceito de moralidade, como estamos vendo a cada passo, vem sofrendo restrições muito graves. Afinal, que estaria imaginando ou desejando Allan Kardec ao preconizar o advento não se sabe quando de uma aristocracia intelecto-moral? Claro que ele tomou a palavra aristocracia no sentido original, pois bem conhecia a raiz do vocábulo, o poder dos melhores. Então, seria uma sociedade em que o poder fosse confiado aos melhores cidadãos, mas é preciso entender melhores em moralidade, melhores por serem mais dignos, mais corretos, não pelo sangue nem pela linhagem nobre, como se observava na antiguidade. Hoje, porém, naturalmente por força da semântica, a aristocracia é o oposto à democracia, porque tomou um sentido acentuadamente discriminatório. Aristocrata, hoje, é o indivíduo que se coloca acima dos outros, não se confunde, não se mistura com a massa. É um conceito que está perdendo sentido cada vez mais. Fala-se em aristocracia social, aristocracia intelectual, EQ. Recorramos de novo ao pensamento de Allan Kardec. Ponhamos, antes, uma questão pelo fato de estarmos reconhecendo, forçosamente, que tanto o conceito de aristocracia, quanto o conceito de moralidade no mundo atual não coincidem inteiramente com o sentido que tinham esses conceitos no tempo de Allan Kardec, seria cabível dizer que suas palavras se perderam no vazio por falta de adequação aos fatos novos? Existem colocações novas em relação ao conceito de moralidade, mas a ideia de Allan Kardec não perdeu a consistência no curso da história, embora se diga, às vezes, que estamos muito longe de uma aristocracia intelecto-moral, uma vez que os mais espertos, ainda que não sejam capazes, quase sempre passam à frente dos mais dignos e competentes. Neste caso, Allan Kardec seria simplesmente um visionário, por ter lançado uma ideia irrealizável. Não. A despeito das mudanças que se operaram no mundo, a bem dizer em todos os sentidos, o valor intelectual e o valor moral se reclamam e completam, pouco importa que muita gente não se preocupe com problemas desta ordem. Se o indivíduo tem muita capacidade, mas não se recomenda moralmente, será um condutor desastroso, seja no âmbito da coisa pública, seja no âmbito da economia privada. Se é realmente honesto, um modelo de moral, mas inexperiente ou inábil, também não está em condições de assumir certas responsabilidades.
Em suma, sem a identificação, a verdadeira harmonia da moralidade com a capacidade, nunca será possível uma gerência produtiva, sólida e benéfica. É o pensamento de Allan Kardec. E os valores por ele preconizados estão de pé, apesar das novas concepções de vida e dos novos estilos hoje predominantes neste ou naquele segmento da sociedade. Tentamos, assim, apresentar Allan Kardec pelo prisma de uma visão social guiada pela compreensão de valores insubstituíveis, sejam quais forem as transformações sociais e as alterações semânticas. Deolindo Amorim traz também o roteiro para a transformação do Brasil, dizendo: não estamos esperando, finalmente, que as ideias espíritas modifiquem o mundo por inteiro, como se fosse possível mudar os rumos da vida por um passe de mágica, mas estamos certos, por experiência já vivida, de que nas áreas onde penetra a luz do ensino espírita a maneira de ver as coisas já é diferente. Os jovens que têm formação espírita, por exemplo, formação adquirida nas mocidades e juventudes, atualmente numerosas no Brasil, quando realmente conservam as sementes recebidas, vão para a universidade ou ingressam depois na vida pública com um lastro de princípios orientadores. Já sabem, por isso, que a paz duradoura, a paz profunda, inspirada na mensagem do Cristo, mensagem que está fora e acima de quaisquer configurações geográficas, políticas, religiosas ou culturais, porque o amor é universal. Já sabem os que receberam formação espírita, repetimos que a verdadeira paz não se constrói por meio de fórmulas e atos solenes, mas na consciência do próprio ser humano, apoiada no poder da inteligência e na força do sentimento. Tudo isto, em suma, são reflexos das lições de Allan Kardec, segundo Deolindo Amorim. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de outubro, por Feijão.